Você está permitido. A glória a Deus e aleluia ao Senhor. Amém? Pegue seu exemplar bíblico nessa noite. Abra no livro de Lucas, capítulo de número 16. Perdão, capítulo de número 15. Glória a Deus. Capítulo de número 15. Eu vou ler somente um versículo para ganharmos tempo em nome de Jesus. Versículo de número 32, ou seja, o último versículo desse mesmo capítulo. Livro de Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 32. Quem achou, diga, eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga, EBD. Amém. Domingo, 9 horas da manhã. Glória a Deus. Amém? Vou aguardar para que todos possam ler juntos, em nome de Jesus. Eu vou ler a primeira vez e a segunda vez a igreja leia todo esse versículo para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, esvazie as suas mãos, em nome de Jesus, e dê a maior e a mais linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveite o nome que eu já tenho, aproveite o conforto da casa do nosso Deus, enquanto você pode isso o fazer em nome de Jesus. Amém? Amados, nesta noite, a qual foi me dada a oportunidade de apregoar as boas novas da palavra do nosso Deus, eu gostaria de ministrar um breve sermão subordinado ao seguinte tema: toques falidos, porém restaurados por Deus. Toques falidos, porém restaurados por Deus. O texto ora lido, ele fala de uma família judia. E essa família, nós temos aqui a figura do pai e tem 2 filhos nessa família. E no discorrer desse texto aqui, você vai observar que aconteceram algumas coisas interessantes nesse texto. E é bem verdade que muitas das vezes, amados, nós achamos que alguns acontecimentos da Bíblia, ela não se aplica para a nossa vida. Talvez porque você tenha 10 anos de convertido na casa do Senhor. Talvez você seja batizado com o Espírito Santo. Talvez você já tenha passado pelo batismo nas águas. Talvez você já se ache maduro o suficiente em achar que algumas palavras contidas na Bíblia Sagrada, ela já não aplica para você, pensando que você já passou por essa fase. Pensando que esse momento não se aplica mais para a sua vida. Existe um versículo bíblico, um versículo na Bíblia, bastante interessante, que ele diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, esse versículo quer transmitir para nós o seguinte: que se alguém está em pé, e a Bíblia diz que para nós termos cuidado, para não cairmos, a Bíblia está dizendo o seguinte: que há uma possibilidade de alguém que está na presença de Deus cair diante de uma falha, diante de uma fraqueza, diante de uma debilidade. E é exatamente nesse contexto que eu quero aqui dissecar alguns assuntos desse texto chamado o texto do filho pródigo. Nos diz o texto chamado que esse pai desses filhos, ele tinha 2 filhos, e dentre esses 2 filhos, o mais novo tinha um dote de 1/3. Ele tinha esse direito de 1/3. O segundo, que era o mais velho, ele tinha o direito de 2/3 de todo
dote do seu pai. Acontecera algo interessante sobre a vida desse mais novo, e esse algo interessante eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, para que você pudesse entender claramente o que aconteceu na vida desse filho mais novo, o que acontece na vida de muitas pessoas hoje, que não têm o cuidado ou a atenção devida à palavra do nosso Deus, e muitas vezes persistem nesse erro ou caem nesse erro. Nos diz o seguinte, que esses dois filhos, ou ambos filhos, eles tinham direito no dote daquele pai. Eles tinham direito à sua fazenda ou à sua propriedade. Mas é bem verdade que um dote, um filho só tem direito após a morte daquele pai. Ele diz no texto sagrado, discorrendo aqui em alguns versículos posteriores, que aquele filho mais novo, precipitadamente, ele pediu ao seu pai o seu dote, o direito do seu dote. E o seu pai prontamente atendeu o pedido do filho mais novo. Só que aquele pedido do filho mais novo, diante do seu pai, haja visto que o dote só tinha direito após a morte do seu pai, aquilo foi como uma afronta ao coração do seu pai. Aquilo como se fosse uma ironia diante dos olhos daquele pai. Porque, filho, entenda uma coisa, o relacionamento pai e filho, o relacionamento mãe e filho, ela tem uma longa estrada de convivência. E essa longa estrada de convivência, querido, desde o ventre de sua mãe até a idade presente que eu e você temos, querido, existem alguns cuidados dos nossos pais. E esses cuidados, é bem verdade, querido, na maioria, eles não abrem mão em relação, querido, à debilidade dos seus filhos, em relação à fraqueza dos seus filhos, em relação aos momentos difíceis que os seus filhos atravessam. Eu não vi até mesmo dizer a alguns pais, ousadamente, com toda a veemência, dizer que morreria em prol do seu filho. Querido, você observa bem, desde o ventre de sua mãe, o filho vem a este mundo, há aquele período de trocar fralda, há aquele período de amamentar, há aquele período de educar aquele seu filho, de ajudar ele na sua caminhada, ou aprender a dar os seus primeiros passos. Há aquele período quando ele entra na escola, ele começa a descobrir certas coisas novas. Existem alguns inimigos no colégio, na rua, o pai lá toma a frente e protege aquele filho. Ele desenvolve, paga ali uma profissão para ele, um curso para que ele possa ser hábil nesse mundo de disputar diante das pessoas que desejam trabalhar. Então há todo um preparo, há toda uma preocupação, há a defesa dos seus pais, há o carinho dos seus pais, há a dedicação dos seus pais, há um sacrifício em relação aos seus filhos. Porque é verdade, querido, que para nós criarmos os nossos filhos, é com suor, é com lágrima, é com dedicação, é com sacrifício. E com certeza, muitas pessoas que estão aqui no nosso meio, querido, que criaram seus filhos com dificuldade. É bem verdade que não é difícil. Alguns aqui, como já foi falado nesta noite, querido, talvez ganhem um salário mínimo e tem 2, 3 filhos e conseguem sustentar durante o mês inteiro os seus filhos ganhando apenas um salário mínimo. Agora observe uma coisa, querido, de repente, depois de criado, depois de formado, já tem a sua consciência, já sabe discernir o certo, o errado, a verdade, a mentira. De repente, esse filho, querido, ele chega para o seu pai e diz para o seu pai: pai, muito obrigado por ter me criado, muito obrigado por ter formado até essa idade que eu estou no presente momento. Mas tem um detalhe: eu quero abandonar tudo, eu não quero mais viver aqui na minha casa, eu não quero mais viver aqui na presença do Senhor, do meu irmão ou dos seus empregados que estão aqui presentes. Olha, vamos fazer o seguinte: antecipadamente eu quero tomar posse do meu dote, eu quero fazer parte da minha herança, eu quero em minhas mãos aquilo que vier direito. Agora você observa uma coisa, amados, você observa o coração daquele pai, você observa o sentimento que pairava no íntimo da vida daquele pai. Era aquele sentimento de tristeza, era aquele sentimento de decepção, era aquele pensamento de derrota. Poxa vida, eu me desdobrei para criar o meu filho, eu me dediquei tanto, eu passei por tantos momentos difíceis para criar o meu filho, e de repente, antes do período de vier de direito, ele pega o dote dele, a herança dele, aquilo rasgou
apunhalada pelas costas. É aquele apunhalada, querido, aquele momento que você não teve para a sua vida. É aquele momento que você não espera acontecer, aquela situação ruim que chega inesperadamente de encontro à minha e à sua vida. É exatamente esse período que aquele pai está passando. Escute uma coisa, querido. Quando aquele filho ele faz esse pedido àquele pai, paira um desejo sobre o coração daquele filho mais novo, após ter tomado a posse da sua herança. Nos diz o texto sagrado que aquele filho mais novo resolve sair da sua casa e ir para um país distante ou uma terra longínqua. Entenda uma coisa, querido: se o doce daquele filho mais novo o recebera e ele exigiu aquele doce antes do tempo, isso nos diz a respeito do seguinte: que todo pensamento, toda decisão precipitada, ou seja, toda decisão antes da hora que nós tomamos, é certo, nós vamos ter prejuízo lá na frente, vai gerar consequências lá na frente. É sobre essas consequências que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. Decisões precipitadas, decisões antes da hora, irá gerar certamente consequências desastrosas lá na frente. Primeira consequência desastrosa: o inimigo prontamente, ele já trabalhou no coração daquele jovem, porque a sua decisão era errada. Os princípios daquele jovem eram princípios quebrados, e princípios quebrados Deus não compartilha com essa pessoa. Princípios quebrados Deus não favorece. Princípios quebrados, Deus não é conivente com a atitude dessa pessoa. Logo, posteriormente, querido, esse filho, o adversário, arranca ele de dentro da casa do seu pai. Arranca ele bruscamente de dentro da sua família, do seu seio familiar. É a primeira consequência que nós temos, querido, quando nós tomamos uma decisão precipitada. Quando nós agimos antes da hora, quando nós tomamos uma decisão ao qual Deus não é conivente com a nossa decisão, o primeiro passo do adversário, ele se aproveitou daquela situação, foi arrancar ele de dentro da casa, do seio familiar, do meio da sua parentela, e jogar ele para uma terra longínqua. Como se não bastasse, querido, essa decisão, nos diz o texto sagrado que para onde aquele filho mais novo ele foi, naquela região ou naquele país, pairou uma grande fome naquela região, parou uma grande miséria naquela região, e aquele jovem filho, a Bíblia diz que ele gastara todo o seu dote. É assim que o adversário, ele trabalha na vida daquelas pessoas que agem precipitadamente, aquelas pessoas que tomam decisão e não consultam a Deus, aquelas pessoas que tomam decisão, mas tomam decisão antes da hora. Ele tinha direito, mas não era o momento ainda de fazer aquilo. Muitas das vezes nós achamos, querido, que nós temos direito, é o momento de você fazer, mas você estava no lugar certo, mas na hora errada. Decidiu certo, mas no momento errado. Assim está dizendo o texto, nos orientando na noite desse dia. Querido, a consequência, como se não bastasse arrancar de dentro da sua família, como se o adversário ainda não estivesse satisfeito, porque o objetivo do adversário é esse, querido. O adversário, ele intenta contra a vida do servo do Senhor, semelhantemente um prato de sopa comendo pelas beiras. Porque se você pegar a colher e colocar no meio do prato de sopa, certamente você vai queimar sua língua. É assim que o adversário trabalha. Ele vem com sutilezas, ele vem com sapatinho de algodão. E outra coisa, querido, você nem percebe muitas das vezes quando ele está atuando, porque ele não vem, querido, de uma forma que você vai identificar o chifre, aquele rabão com a seta na ponta, aquela sunguinha de todo vermelho, musculoso, comprido por aí afora. Não, querido, muitas das vezes ele vem fantasiado, ele vem camuflado, ele vem com sutileza, ele vem disfarçado, e muitas das vezes nós nem percebemos quando ele está atuando. Quando nós vamos observar, já estamos no fundo do poço, já estamos à beira do abismo, e o adversário está tomando conta de toda aquela situação. É
que estava acontecendo na vida desse filho mais novo por uma decisão precipitada, por uma decisão antes do tempo, por uma decisão, querido, que não consultou ao Deus dos céus. Além de passar toda essa catástrofe nessa região, aonde ele se encontrava, a Bíblia diz que o seu estômago desejou comer, ou o seu estômago teve fome, vontade de comer, pelo fato daquela região, querido, não ter alimentos para a sua vida, saciar a sua fome. Nós vimos o texto que alguns daqueles homens daquela cidade, que trabalhavam com porcos, ele cedeu um espaço para aqueles jovens apacentar os porcos daquela região. Querido, segundo a cultura judaica, nos diz que o porco em Levítico era tido como um animal imundo, ou seja, não poderia tocar e nem comer naquele animal. Agora você observa o que o adversário fez, a cartada final, como se ele já não tivesse mais tudo nas mangas, mas ele sempre arranca uma coisinha para intentar contra a vida do ser humano, como se não bastasse todo esse sofrimento desse filho pródigo, desse filho mais novo. Nos diz o texto que a fome era tão grande, a fome era tão intensa, que ele resolveu comer as bolotas dos porcos. É assim que o adversário ele trabalha na vida daquela pessoa, querido, que fica desligado. É assim que o adversário trabalha na vida daquela pessoa que fica distraído. É por isso que eu glorifico a Deus de vez em quando o nosso pastor ele puxa a nossa orelha quando nós estamos conversando, quando estamos distraídos, quando estamos olhando para o lado, porque nessa hora, aí o adversário quer roubar a nossa bênção. É nessa hora, querido, que o adversário quer se distrair para você não entender o que Deus quer fazer na tua vida na noite desse dia. É por isso que esse filho mais novo, ele chegou nessa decadência, ao ponto dele dividir o alimento de um animal que era considerado um animal imundo. Ele dividiu o alimento de um porco, porque a fome dele era intensa. Escute uma coisa aqui na noite desse dia, querido. A casa daquele pai, ele representa a igreja do Senhor nos dias atuais ao qual nós vivemos. Aquele chefe de família, ele representa a figura de Jesus Cristo. O filho pródigo é aquela pessoa que não dá ouvido à voz de Deus. O filho pródigo, querido, somos como nós aqui nessa noite. Estamos na casa do Pai, mas muitas vezes a palavra entra nesse ouvido e sai pelo outro. Pastor, explica melhor. O que quer dizer isso, pastor? É aquela palavra que você se alegra aqui dentro, você se empolga aqui dentro, você se motiva aqui dentro, mas quando chega lá fora, você não coloca em prática. Exatamente a figura do filho pródigo. Ele sabia do seu estado. Ele sabia que estava transgredindo a ordem do seu pai. A casa é a igreja. O mundo, querido, é esse mundo que você está vendo aí fora. Olha que coisa linda que Deus me revelara quando estava estudando esse texto. Quando o seu estômago, ele sentiu fome. O texto quer dizer o seguinte, conjecturando: alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida, nós só encontramos aqui, dentro da casa do Senhor nosso Deus, chamado casa de oração. É aqui onde Deus liberta, é aqui onde Deus salva, é aqui onde Deus cura, é aqui Deus onde renova, é aqui onde o Senhor restaura a sua vida, é aqui onde o Senhor te dá alegria, é aqui onde você entra todo quebrado, todo consertado, e Deus trata com o poder da sua vida e te levanta para constituir a pessoa que é hoje. É aqui que você está na casa do Pai. Aleluia! Alimento, querido, nós não encontramos lá fora. Escute isso. Quando a ovelha, ela está com fome e ela não tem pastagens, a ovelha, querido, o instinto dela, o instinto animal, ela vai correr atrás de um alimento. E eu tenho uma palavra profética para você na noite desse dia, querido.
não precisa correr atrás de pastagens. Não precisa correr atrás de alimento, sabe por quê, querido? Porque Deus já tem provido para a sua vida um alimento fresquinho do céu. Deus já tem provido um alimento especial para você. Deus já tem provido para você um filé mignon, bacalhau, tem um caviar. Aqui tem o melhor alimento para você. Aqui tem a melhor pastagem para você. Não precisa ir lá fora, querido. Não precisa buscar alimento lá fora. Ter pastagem, ter alimento. Busca aqui, porque o Senhor tem para dar. O Senhor tem para distribuir. E o Senhor tem para dar para você o alimento que você quiser, a quantidade que você quiser. Se sacia nessa noite para a glória de Deus, querido. Se sacia desse alimento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Escute. Aquele filho mais novo, ele caiu na real. Aquele filho mais novo, ele entendeu a besteira que ele fez. Ele caiu na real, querido, e começou a fazer uma retrospectiva da vida dele, confrontando com a vida atual que ele estava levando, e ele chegou a uma conclusão: olha o mal que eu fiz com a minha vida, olha a miséria que eu cheguei, a derrota que eu cheguei. Escute uma coisa, filho, existem duas formas de Deus nos ensinar. A primeira forma que existe, do jeito que você se encontra aqui, é uma forma de bom agrado, enquanto você está com saúde, enquanto você tem a sua família, enquanto você tem a sua casa, enquanto você tem o seu trabalho, enquanto você está lindo, maravilhoso, perfumado, todo limpinho, todo arrumadinho. Essa é a primeira forma que Deus tem para te ensinar. A segunda forma que Deus tem para nos ensinar, querido, é a forma mais cruel que existe. É a forma mais violenta que existe. É a forma mais difícil que existe. E não é Deus que faz, Deus ele só dá corda. Não é Deus que faz, Deus ele só permite. Como é que acontece isso, pastor Marcelo? Deus ele permite através da autossuficiência. Aquelas pessoas que já acham que pode tudo, aquelas pessoas que já acham que pode fazer tudo sozinho, não precisa consultar ninguém. Aquelas pessoas que já acham que é maduro, já está antigo na presença do Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou agir dessa forma porque eu já estou maduro, eu já estou adulto na presença de Deus. Essa forma é a forma mais perigosa que existe para a nossa gente. Escute uma coisa, filho, você pode ter 800 anos na presença de Deus, você pode ter 10 faculdades de teologia, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode ter 500 dons espirituais, mas nós sempre seremos um ser dependente do nosso Deus, nós sempre iremos depender do Senhor para tudo aquilo que nós vamos fazer nessa terra. Querido, se você decidir, consulte a Deus, decida, consulte a Deus, decida, consulte a Deus, fale com Deus, querido, para que Deus garanta o seu negócio, para que Deus confirme os seus passos, para que Deus confirme a obra de suas mãos, para que Deus confirme as palavras que são proferidas através dos seus lábios, e você vá bem na terra do Senhor Deus. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida, querido. A vontade de Deus não é que você venha aprender, querido, com a instrução. A vontade de Deus, querido, não é que você venha aprender de uma forma violenta, para que você seja massacrado. Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, do jeito que você está aqui, Deus ele quer que você saia daqui e acrescente mais bênçãos sobre a sua vida. Deus ele quer que você saia daqui e você seja melhor do que você já é. Deus ele quer que você saia daqui, querido, e você venha exalar unção por onde quer que você esteja passando. Deus ele quer que você saia daqui, onde tiver treva, querido, você venha iluminar tudo, sabe por quê? Porque você é a luz de Deus. Ele quer que você saia daqui, querido, e você venha brilhar na sociedade, ao ponto das pessoas olharem para você. Ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus, ali vai o jovem de Deus. O nome do Senhor, ele vem a ser glorificado através da sua vida. Essa é a vontade do Senhor. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu que não deveria ter tomado aquela atitude. Ele reconheceu o erro dele. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: é necessário reconhecer o nosso erro. Diga mais uma vez para ele: é necessário reconhecer o nosso erro.
Sabe por quê, querido? Escute uma coisa. Quando você reconhece o teu erro, você ativa a provisão de Deus sobre a sua vida. Quando você reconhece o teu erro, você ativa o perdão de Deus sobre você. Quando você reconhece, eu não sou nada, eu falhei, eu pequei, eu transgredi, você ativa o renovo de Deus sobre você. Quando você reconhece o teu erro, querido, você está declarando para Deus, ainda há esperança para a minha causa. Ainda há solução para o meu problema. Quando você reconhece o teu erro, querido, você está dizendo diante da sociedade, ainda há esperança para eu recomeçar a minha vida. Ainda há possibilidade de eu reconstruir aquilo que aparentemente parecia estar destruído e que Satanás estava batendo palma dizendo que venceu. Quando você reconhece o teu erro, você está dizendo, Satanás, você atuou até aqui, mas daqui para frente, Jesus vai entrar em cena e vai mudar o quadro da minha situação. Glória a Deus! Aleluia! Escute, havia um determinado homem. Esse determinado homem estava criando um pintinho no seu poleiro. E ele encontraram um filhote de águia. Ele pegou com todo carinho aquele filhote de águia e colocou dentro daquele poleiro junto com aquele pintinho. Os dois se desenvolveram, os dois cresceram juntos. Tinha um abençoado que passava sempre por ali e fazia chacota com a vida daquele homem, o dono daquelas aves. Ele fazia chacota porque ele ouvia dizer que ia conseguir, querido, fazer com que aquela águia ela fosse ficar igual aquele pintinho. O homem falava isso. Olha, vai ficar igual esse pintinho, essa águia. Aquele homem que tinha todo carinho, todo cuidado, todo amor, ele falava assim, não, querido, essa águia não vai ficar igual esse pintinho. E ele teimava, vai ficar, sabe por quê? Porque esse pintinho, essa águia, está convivendo junto com esse pintinho. Eles estão crescendo juntos, eles estão comendo a mesma ração, estão tendo o mesmo tratamento. Ele falava assim, não, querido, não vai ficar dessa forma. Isso seguiu ao longo de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, e aquela águia foi crescendo. Ela até aparentemente parecia estar da mesma forma que aquele galo ou aquela galinha. E de repente, aquele homem ele foi fazer um teste com aquela águia. O inimigo ele chegou e falou assim, ó, esse teste não vai dar certo. Sabe por quê? Porque essa águia está igual aquele pintinho que você está criando no poleiro. Ele pegou aquela águia, ainda filhotinho de seu desenvolvimento, ele subiu numa escada, jogou aquela águia para o alto, e quando jogou aquela águia para o alto, ela no chão. Aí veio aquele homem. Eu não falei? Essa águia é igual aquele pintinho. Ela não vai voar, por quê? Porque galinha, ela não voa. Galo não voa. Ele só fica no chão, ciscando no chão. E ele teimava com aquele cara. E aquele dono falou, não, ela vai voar. E você vai ver um dia que ela vai voar. Ele não satisfeito, ele subiu em cima do telhado, pegou aquela águia e jogou ela novamente. E para a tristeza daquele dono, daquela águia, a águia foi de novo no chão. Estava todo no chão. Capotou no chão, toda desengonçada. Aquele homem já estava triste. Ele já estava quase desistindo daquele investimento naquela águia. Ele já estava quase admitindo que aquela águia realmente era semelhante àquele pintinho que ele criara. E de repente ele tomou uma decisão, e essa decisão era extrema. Era a cartada final daquele homem. Ele foi para uma montanha bem alta, e ele consigo mesmo falou, se não voar hoje, daqui ela não volta mais para o poleiro, porque ela vai perder a sua vida aqui. Ele pegou aquela água com todo carinho, ele se concentrou naquilo ali. Ele falou para aquele homem que duvidava que aquela águia ia ficar igual aquele pintinho. Pegou aquela águia, jogou bem forte para o alto. Ela foi e voltou, mas antes dela bater no chão, ela estendeu as suas asas e ela decolou uma decolagem linda e maravilhosa. Aquele homem que estava lá embaixo, ele ficou abismado. Meu Deus, como pode? Aquele homem insistiu e aquela águia decolou. Ele conseguiu. É que talvez algumas pessoas que estejam se tratando como esse pinto,
Talvez algumas pessoas estão dizendo, querido, que você vai ser igual a esse filho, que você não vai decolar, que não vai dar certo, que você não vai sair dessa, que o seu quadro não vai mudar, querido, que não vai ter transformação. Talvez estou dizendo para você, querido, que você já está há muito tempo nessa, dizendo que a sua idade não compete mais, o seu estudo não é mais compatível, querido, o seu tempo que você está na igreja já era para ter acontecido alguma coisa já há muito tempo. Talvez pessoas estejam te acusando, apontando o dedo para você, te pensando contra a parede, mas eu quero te dizer uma coisa na noite desse dia, querido, tu vai voar como águia, tu vai decolar como águia. Sabe por quê, querido? O teu caráter é de águia, a tua personalidade é de águia, a tua força é de águia. Você não nasceu para ser tudo, mas você nasceu para voar como águia, para a glória de Deus. Aleluia! Você não vai morrer como filho pródigo. Você não vai finalizar como filho pródigo. Não. Quando ele reconheceu, querido, ele entendeu isso, ele retornou para o seu pai. Quando ele retorna para o seu pai, querido, escute uma coisa. O pai já estava esperando ele. É a parte que eu mais me comovo aqui, sabe por quê, filho? Quando o adversário ele minta nas costas das pessoas, escraviza, com práticas lá fora, semelhantes do filho pródigo, ele diz o seguinte: Deus, ele não vai te aceitar. Deus, ele não é mais contigo. Deus não está nem aí para você. Olha a tua vida como está. Você é um veículo do pecado. Você é um instrumento do pecado. Deus, ele não vai te aceitar mais. É assim que o adversário faz. O trabalho dele é acusar. O trabalho dele é para trazer o pessimismo. O trabalho dele é para colocar a pessoa para baixo, desanimada, fraca e triste na sociedade. Exatamente essa figura que o adversário faz na vida daqueles que são usados por ele. Não volta não, já tem outro no seu lugar. Não vai não tem mais espaço para você. Mas mesmo assim, aquele filho pródigo ele retornou. E para a surpresa dele, o pai já estava esperando ele na sua casa. Escute, o pai fizeram um grande banquete para aquele filho. E quando ele fizeram aquele grande banquete, o filho mais velho se levantou contra a presença dele. O filho mais velho se levantou contra a vida do filho mais novo, o caçula, dizendo o seguinte: pai, eu aqui tanto tempo na sua casa, pai, eu aqui do teu lado, trabalhando contigo, te ajudando, e agora você pega esse desconcertado, esse camarada que pecou, esse camarada que fez poucas de boa lá fora, e agora o Senhor recebe ele com um banquete, da melhor forma possível, com um churrasco. Esse filho mais velho, sabe quem são esses filhos mais velhos? São os fariseus. Esses fariseus, querido, é o seguinte: são as pessoas que adquirem muita religiosidade para a sua vida. São as pessoas que são muito letradas, muito cultas, mas não fazem nada, não praticam nada. Só apontam com o dedo, julgam, criticam e defamam. São essas pessoas que tipificam a figura desse filho mais velho. Ou seja, quem manda no pedaço sou eu. Eu sou mais antigo. Eu já estou mais tempo nesse lugar. Só que esse filho mais velho, ele não entendia uma coisa, querido, que existia antes do juízo a misericórdia de Deus. Só que esse filho mais velho, ele não entendeu, querido, que é bem verdade tudo aquilo que ele falou da vida daquele irmão dele mais novo. Mas ele esqueceu que existia um Deus que o coração dele transborda em amor. Existia um Deus, querido, que ama em reciclar aquilo que está quebrado. Escute, foi falado aqui de manhã sobre a incredulidade de Tomé. E eu quero fechar a mensagem dessa forma. Essa incredulidade de José é semelhante desse filho mais novo, desse filho mais velho, porque ele não cria na recuperação daquele filho mais novo. Porque aquele filho mais velho estava olhando para o perigo que ele estava lá fora, o seu irmão, gastando o seu dote. Ele não cria, querido.
Talvez há pessoas que estão aqui no nosso meio, filho, que estejam indagando assim, poxa, mas eu não vejo milagre. Eu não estou vendo curas. Eu não estou vendo transformação. Talvez há pessoas aqui no nosso meio, como esse filho mais velho, dizendo, não é direito desse meu irmão entrar na casa do Senhor. Eu queria te mostrar para você o maior e o mais lindo milagre que Jesus realiza nesse lugar. Eu gostaria que você pegasse o seu dedo de profeta e levantasse assim como eu. Levante o seu dedo de profeta. Aponta para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, você é o maior milagre do Senhor nessa igreja. Aponta para ele. Aponta para ele. Diga para ele, você é o maior milagre de Deus nessa igreja. Escuta, eu quero fechar dessa forma, querido. Talvez, queridos, estão tratando assim o filho próximo. Talvez eles estão examinando ele dessa forma. Mas a partir de hoje, querido, a partir desse momento que você encontrou esse milagre de Deus nesse lugar, todo ministério, toda igreja, irmãs, irmãos, criança, jovem, começa a espalhar por aí que existe um Jesus Todo-Poderoso. Esse Jesus Todo-Poderoso que está nesse lugar, ele quer receber a prostituta. Ele quer receber o traficante, ele quer receber o mendigo, ele quer receber o desesperado, ele quer receber a família destruída, ele quer destruir, receber aquele que está na falência, aquele que não tem mais nada pela sua vida, a vida para ele, que aqui tem o Jesus Todo-Poderoso e quer receber o filho pródigo, querido. Comece a espalhar por aí, comece a espalhar, querido, comece a espalhar e dizer, aqui nesse lugar tem poder de Deus, aqui nesse lugar tem milagre de Deus. Aqui nesse lugar tem a manifestação do Senhor para a glória do nome do Senhor. Tem ali a salva de palmas para Jesus pelo seu milagre, querido. Aleluia! Aleluia! Avise! 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 Avise o seu vizinho, avise a sua escola, avise o seu trabalho. Deixa eu te levar para um lugarzinho humilde, pequenininho, que você vai encontrar um pai que está te recebendo de braços abertos para te dar vitória. Traga ele, traga o canceroso, traga o idético, traga o paralítico, traga ele, traga o desesperado. Porque Jesus, querido, esse Jesus da cruz aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Aquela cruz está vazia, ele já saiu de lá. Por quê? Porque ele se encontra aqui nesse lugar para nos receber e nos dar vitória para a glória do nome de Jesus. E a nossa oportunidade em nome de Jesus.